gente tem nos níveis de constituição de corpo físico, corpo etérico, alma e espírito, e como é que é o processo evolutivo antes da gente ter os superiores. E aí entra em ter que dizer tudo que a gente tem dentro da alma, tá certo? E qual é a visão da psicologia. A gente entra na visão da psicologia disso e por que ela é falha, e depois a gente vai entrar na visão profunda de toda a mitologia, de tudo aquilo que era das culturas antigas, do Ayurveda, do Egito. Eu faço esse link e aí eu vou trazer mais a questão, a antroposofia como uma ciência que codificou tudo isso para a gente poder estudar e aprender, entendeu? Dá sim. Perfeito. Bom, então, Gabriel... Eu tô gravando. Você gravou isso, não? Adoro sua proatividade, Gabriel. Vamos lá. Boa tarde, Brasil. É assim, não? Bem-vindos, ouvintes do Na Trilha do Coelho, para mais um episódio da nossa série Antroposofia com Marcelo Galvão e eu, Lorenzo Rolim da Silva, host do Na Trilha do Coelho. E hoje nós vamos dar sequência ao nosso último episódio, onde tratamos sobre Maharishi, um dos grandes mestres aí, enfim... Contemporâneos. Eu fiquei procurando palavras para delimitar Maharishi. Acho que seria um erro delimitar Maharishi. Ele é um dos grandes mestres da espiritualidade contemporânea. E hoje nós vamos dar seguimento a essa obra de Maharishi, que você nos relatou muito bem no primeiro episódio, mas agora falando sobre alguns outros conceitos um pouco mais metafísicos, talvez, que seriam as consciências cósmicas de Deus, Manas, Buddhi, Atma, coisas que você havia apontado, e sobre o espelhamento. Perfeito. Mas eu gostaria de pedir para você talvez começar comentando um pouco sobre o que você estava me falando antes, sobre os grupos de 10 mil. Vamos falar, vamos recapitular um pouquinho aqui. Que eu acho que seria um bom jeito de linkar com o nosso último episódio. É isso aí, linkar com o último episódio. Eu acho que no último episódio a gente deixou alguns ganchos para o que a gente vai falar hoje, que Maharishi ele se formou como físico e que aí ele desenvolveu na sua biografia desta vida uma capacidade de pensamento científico que permitiu que ele atualizasse todos os conhecimentos dos Vedas num formato adequado à nossa ciência moderna, à nossa forma contemporânea de pensar. Então, esse é um dos aspectos, que a gente entra em alguns dos ramos de tudo aquilo que ele fez, e a gente vai falar também do grupo de 10 mil. Tem mais um ponto que, quando você falava, eu me recordei aqui, mas na hora, se vier, a gente faz referência para a última gravação também. Sim. Enfim, estamos dando continuidade, estamos gravando em dias diferentes, então talvez tenha alguma repetição aqui, ou fique uma lacunazinha que depois a gente corrige. Mas, enfim, Maharishi, então, um homem indiano que estudou física, que foi discípulo do Gurudev, um grande mestre reconhecidamente na Índia, e creio eu, mas ainda não tenho essa informação vinda de outras fontes, um dos grandes mestres da humanidade também. Sim. E aí o Maharishi, me lembrei, ele transformou o conhecimento que ele recebeu do Gurudev na técnica da meditação transcendental e, posteriormente, na técnica de Siddhis. Era esse o outro ponto que eu me recordei aqui da nossa última gravação. Isso. E a técnica de Siddhis é o que é utilizado, a que é utilizada nesses grupos de 10 mil pessoas. Então, o que a gente estava falando é que o Maharishi trouxe essa técnica como uma forma de elevar a consciência coletiva da humanidade e não apenas dos indivíduos. E evitar que aquilo que é negativo tome conta da consciência coletiva da humanidade e que algo que seja positivo prevaleça na consciência coletiva da humanidade. E para isso ele criou uma fórmula que chamaram de efeito Maharishi,
uma fórmula de que a raiz quadrada de 1% da população mundial, meditando juntos, no mesmo local, de forma contínua, 2 vezes ao dia, seguindo essas técnicas e com longos programas, no caso, que essas pessoas podem purificar e, ao purificar, elevar a consciência coletiva mundial. Vou só fazer uma conta rápida aqui da raiz quadrada de 1% Isso, faz aí, vamos lá, mundial. que é uma boa conta. 1% da população mundial seriam 80 milhões de pessoas, né? A população, estou assumindo um valor de 8 bi, pode ser que varie um pouco para mais. Uhum. E a raiz quadrada de 80 milhões são exatos 8.944 pessoas. Então, grupos de basicamente 9 mil pessoas, Tem um fator de segurança aí, que às vezes falta alguém no dia, né? Exato. Você tem que ter um buffer ali. Tem que ter um buffer ali, São grupos de 10 mil pessoas. E a primeira vez que isso foi feito no passado recente foi agora, no Réveillon, depois do Natal, do dia 26 de dezembro de 2023 até o dia 10 ou 12 de janeiro de 2024. 10 é o aniversário do sucessor do Maharishi, o Rajahan, e o Tony Nader, que era o nome dele antes de receber esse título, e 12 é o aniversário do Maharishi, foi até um dos 2 dias, aí, ou parou no aniversário de um ou de outro. Uhum. E foi a primeira vez que isso foi feito no passado recente da humanidade, e isso eu, com a sensibilidade de quem medita há muitos anos e muitas outras pessoas no mundo todo, e principalmente quem estava lá participando desse grupo, eles montaram um grupo com mais ou menos 11.500 pessoas, que funcionou nesse período. Eu percebi em mim mesmo vários processos de clareza mental numa qualidade diferente, e eu percebi que essa coerência que estava sendo gerada lá, ela atingia não só os níveis da constituição superior do meu corpo, porque a gente tem o físico, que é o mais básico, tem o etérico, tem o astral e tem o nosso eu também. Eu percebi que no etérico e no astral, além do etérico e do astral, essa energia desceu no nível físico mesmo, o que foi uma indicação de que este grupo está atingindo o nível mais grosseiro da consciência coletiva e podendo atuar sobre esse nível e melhorar todos os nossos processos sociais, relações sociais, todas as questões que hoje negativas que atingem a humanidade, eu creio que foram beneficiadas com esse grupo. No meu caso especificamente, eu senti uma disposição para fazer exercícios físicos como eu nunca tive em toda a minha vida. Eu não sou de praticar esportes. Teve um dia que eu nadei 5.800 metros, corri meia hora, andei meia hora de bicicleta. Eu nunca tinha nadado mais do que 3.000 metros na vida, sabe? Veja só. E foram 10 dias sentindo essa energia bem diferenciada. E foi uma pena que acabou, porque eu queria continuar treinando. Mas assim, foi muito claro que estava em total sincronia com o evento. Uhum. Vinha daí essa energia diferenciada, assim. E eu pude perceber isso pela minha conexão e para ter certeza de que realmente funciona. Sim. Enfim, isso criou algo muito positivo. Isso aconteceu na Índia, num centro espiritual, se não me engano, próximo de Pune, na Índia. E vários membros de grupos espirituais indianos participaram, se uniram ao grupo do Maharishi para fazer isso, e ele agora conseguiu estabelecer, na verdade os sucessores dele, conseguiram estabelecer de forma permanente 2 grupos que estão fazendo esse programa. O grupo está crescendo, ainda não chegou no número total, mas já existe o número total para isso. As pessoas estão aprendendo a técnica e vão fazer. Houve uma união com o grupo do Sai Baba, do Sati Sai Baba. Quem é o sucessor do Sai Baba foi ao evento do Maharishi, participou desse evento e ficou muito impressionado com o resultado da técnica e com a própria técnica e tudo que estava acontecendo. Enfim, ele tem uma quantidade de pessoas dentro da comunidade dele que esse é o primeiro grupo que está sendo montado e como uma base permanente. E há um grupo também de mulheres no norte da Índia
que é um outro grupo que está sendo montado com bases permanentes para esse grupo de mulheres. Então, 2 grupos de entre 9 e 10 mil pessoas que garantem, com o dobro aí de fator de segurança no caso, aquilo que é necessário para que haja uma transformação positiva na consciência coletiva do planeta Terra. Mas isso esse número seria a base, né, do que seria o mínimo necessário. É o mínimo necessário. Mas seria teoricamente melhor. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Maharishi tem há muitos anos a faculdade dele lá no Iowa, nos Estados Unidos, Sim. que já chegou até 3 mil pessoas meditando conjuntamente, que aí dava mais do que a raiz quadrada da população, mais do que a raiz quadrada de 1% da população americana à época. Então era para criar um benefício lá para os Estados Unidos. Isso também vale para países e para cidades e para outros grupos. Essa mesma matemática espiritual. E, enfim, então existem outros grupos em diferentes localidades. Sim. O próprio Maharishi, hoje você tem, não me lembro se o número são 300 ou 600 mil crianças estudando nas escolas que adotaram as técnicas do Maharishi de meditação nelas e para essas crianças. Mas, de novo, embora você tenha um número maior do que 10 mil meditando, não é de forma sincronizada, no mesmo lugar, em bases permanentes e longos programas 2 vezes ao dia. Mas existem centenas de milhares de crianças, por exemplo, nas escolas da Índia, praticando essa técnica do Maharishi da meditação transcendental. Então eu realmente estou muito feliz com isso, como disse no primeiro episódio, ou no episódio anterior, falando desse tema. Eu acredito que isso efetivamente é um divisor de águas dentro da nossa realidade. Hoje, a visão antroposófica e a visão de todas as linhas espirituais sérias é de que a humanidade é completamente decadente, os problemas cada vez piores, um baixo nível de consciência, uma frequência energética muito baixa, e que você precisa trazer esse tipo de conhecimento e muitos outros, como a gente falou aqui, a antroposofia como uma fonte de iniciativas sociais e ferramentas para a vida também, que podem ajudar na solução dos problemas. A mesma coisa se aplica a todas as técnicas, a tudo que o Maharishi trouxe. Consciência cósmica, doutor. Peraí, vamos pular para isso já. Vamos pular para isso. Níveis de consciência. Desde a primeira palestra, que é a palestra introdutória sobre a técnica de meditação transcendental, e na segunda palestra, que é a palestra preparatória, o curso é dividido em palestra introdutória, palestra preparatória, depois você tem um encontro individual com o instrutor de meditação em que ele te dá o seu mantra, te ensina a técnica, te ensina como usar, e depois você tem outros 3 encontros em que você medita entre os encontros, nos encontros, e você faz como um workshop com todos os alunos que estiverem participando e tira dúvidas coletivamente. Às vezes a dúvida de um não é a dúvida de outro, e ajuda muito isso. Então você tem mais 3 encontros para consolidar o uso da técnica e sair do curso com uma técnica com a qual você vai poder ser independente e meditar para o resto da vida sem necessidade de uma meditação guiada, de qualquer outro tipo de orientação. Você realmente fica autossuficiente com essa técnica que o Maharishi disponibilizou. E um dos conhecimentos básicos nesse curso é que você tem normalmente 3 níveis de consciência, 3 estados de consciência bem diferentes, que é o estado de vigília, você está pensando, que é o consciente, o estado de sono com sonhos, que equivale ao nosso subconsciente, o polo intermediário aqui, sentimentos, e o terceiro estado de consciência, que é o sono profundo, que equivale ao nosso inconsciente. E, normalmente, a gente só experimenta esses 3 estados na vida. E a técnica da meditação transcendental, ela vai te dar um 4º estado, que é um 4º estado no qual você tem a consciência transcendental. E ele é diferente de todos os outros 3. Então, você está com
comparando com o pensamento, você tem uma mente que ela está engajada num pensar, mas ela está autorreflexiva, ela está autoconsciente. A mente pensa apenas sobre ela mesma. É a consciência autorreferente, a consciência consciente de si mesma. E isso normalmente não acontece com o seu pensar. Então, do ponto de vista do pensar, é um estado diferente. Nessa técnica, quando você transcende, há uma total conexão dos dois hemisférios do seu cérebro, o direito e o esquerdo. E com isso você vai perceber como o direito ele representa sentimentos e como o esquerdo ele representa o nosso pensamento racional lógico. Quando você tem uma absoluta coerência dos dois hemisférios, eles trabalham de forma espelhada, as mesmas ondas, mesma frequência, total sincronia dos dois, total harmonia e funcionando não só partes dos dois hemisférios, mas a totalidade dos dois hemisférios funcionando de forma completamente espelhada, coordenada. Sim. Quando você tem isso, você observa através, seja da ressonância magnética funcional, quando você faz com RFM ou RMF, e você mede pelo eletroencefalograma, que o Maharishi desde a década de 70 faz isso e já fazia com os eletrodos do eletroencefalograma, o que isso indica no seu cérebro é a união total entre coração, que é o hemisfério direito, e mente. Então, você também tem uma operação diferente dos seus sentimentos e os seus sentimentos estão totalmente conectados com os seus pensamentos. Há uma integração desses níveis da sua alma, desses níveis da sua personalidade. Então, você consegue observar assim que pensamento e sentimentos estão unidos, mente e coração estão unidos nesse estado, o que não acontece em nenhum outro estado. Há sempre uma diferença de operação aí dos dois hemisférios, no sono profundo, no sono com sonho ou no estado de vigília. E aí você tem um terceiro nível que você também consegue observar, que está mais relacionado às funções que são inconscientes do seu cérebro. Quando eu me referi a essa coordenação, você pensa muito que o frontal e o pré-frontal são as grandes medições para você perceber isso. Sim. Mas você tem, na realidade, os 4 lóbulos cerebrais em absoluta sincronia, nas mesmas ondas, e você vai ter todo o seu cerebelo, você vai ter cérebro reptiliano, você vai ter todas as áreas do cérebro que estão relacionadas às funções inconscientes do seu corpo. De novo, a gente já falou sobre isso. O pensar é o consciente, o sentimento é o subconsciente e o inconsciente é a vontade. E essa vontade, que também faz parte do nível que rege todos os processos metabólicos do seu organismo, por exemplo, esses também você consegue medir por essa total sincronicidade de todas essas áreas do cérebro. Tá? É a maneira mais simples de você medir. E falando de metabolismo, além de você ter esse aspecto, você tem outros que demonstram a total sincronia e o efeito no seu metabolismo. Então, você vai medir no estado de transcendência, quando você está meditando, um consumo de oxigênio menor do que o consumo de oxigênio no sono profundo. Olha só. E você vai ter os batimentos cardíacos na mesma proporção de redução do que em relação ao sono profundo. Se você comparar com sono com sonhos ou sono consciente, é maior ainda isso. Mas o maior repouso, que é o sono profundo, você tem mais na transcendência, nesse 4º estado de consciência, que é o estado transcendental. Uhum. E aí, você entende, a partir disso, que a ciência moderna consegue nos indicar o quão poderoso é esse estado para você reestruturar todas as suas funções metabólicas. Você sabe que durante o dia você tem catabolismo. Consome o seu sistema nervoso, você desgasta o seu aparelho e você tem que dormir porque você não consegue ficar acordado, porque o seu sistema nervoso não aguenta. Ele precisa se recuperar, ele precisa se restaurar. Ou, em outras palavras, que é uma que é mais bonita ainda, que é mais forte espiritualmente, ele precisa ser reavivado.
durante os processos do seu sono à noite. E aí, com um estado que é muito mais profundo do que esse, você consegue recuperar e restaurar esse estado de forma muito mais rápida e mais efetiva. Então, 8 horas de sono contra 20 minutos de meditação 2 vezes ao dia, esses 20 minutos têm um efeito tão poderoso, ou em alguns aspectos mais poderoso, depende do critério que você usar, do que o próprio sono profundo. Uma pergunta, você está familiarizado com o trabalho do Joe Dispenza, do Dr. Joe Dispenza? Rapaz, só de ouvir de bons amigos o que eles leram e o que eles acham sobre o Joe Dispenza. Sim. Mas eu comprei, há menos de 2 semanas atrás, o Sobrenatural, Sim. que acabou de ser traduzido para o português. Sim. E está na minha lista de leitura para fazer. Não, mas o pouco que eu ouvi, eu já encaixei dentro aqui do meu conceito. Eu não ia fazer nenhum comentário muito específico sobre isso, era mais uma pergunta porque ele sempre foi muito questionado por falta de embasamento científico, porque ele defende mais ou menos coisas que você está falando, né, de meditação transcendental, é o que ele defende como um método de cura. É um método de cura, sem dúvida. E sempre foi questionado. Sem dúvida. E ele falou, então, vamos aos dados. E hoje em dia ele tomou um approach muito mais científico nas coisas que ele está fazendo, e faz MRI funcional, faz todo tipo de teste nesses estados mentais que as pessoas estão, nessa ressonância, e avalia os efeitos disso no corpo humano. Se você vai em retiros dele ou lê, né, você vai ler no livro, tem relatos de cura inexplicáveis pela ciência. Né? E totalmente explicáveis. É o óbvio do óbvio. 2 mais 2 igual a 4. Se você pensa como ciência espiritual e não como ciência moderna. Exato. E na ciência moderna, meu Deus, a pessoa tinha 3 meses de vida e Foi uma remissão espontânea. Foi um milagre. Isso não acontece. Como é que pode isso? Exato. E que é a coisa mais normal se você tem uma outra visão de mundo. Literalmente, é tão simples quanto 2 mais 2 igual a 4. Exato. A gente um dia pode... Eu tenho muita coisa para falar do que ele fala, apesar de não ter lido, porque eu conversei muito com pessoas que tinham bom conhecimento. E dá para explicar de diversas maneiras o porquê que essas coisas acontecem. Só para pegar um gancho para um futuro episódio, um dia a gente vai fazer um episódio só para falar de uma frase que é atribuída ao Buda, que é: aquilo que você pensa, você cria. Aquilo que você sente, você atrai. E aquilo que você acredita se torna a sua realidade. É nesse nível que o Joe Dispenza consegue atuar, que ele atuou nele mesmo e que ele consegue despertar esse nível para atuar em outras pessoas. E tem a ver com uma forma adequada de acessar conteúdos do seu inconsciente, que normalmente você não consegue acessar. Ele usa de métodos seguros, em que através da manipulação do corpo físico, em alguns casos, se for alguma postura, algum exercício, do corpo etérico, do corpo astral e do seu próprio eu atuando sobre eles através dessas técnicas para mudar registros kármicos. E na hora que você muda um registro kármico, você cura. Uma boa parte das doenças são doenças kármicas. Um câncer é sempre uma doença kármica. Se você vai no nível do inconsciente, onde o karma é mais forte, e transforma esse nível do inconsciente, você consegue curar uma doença. Tá? E aí, vamos pegar o gancho da questão do espelhamento, porque isso vale para tudo que a gente falar em qualquer um dos nossos encontros. A doença sempre pode ser vista como um espelhamento invertido de uma qualidade superior ou evolutiva, acho um melhor termo, de uma qualidade evolutiva que o ser humano deveria ter adquirido e ele não adquiriu. Se ele adquire essa capacidade evolutiva, ele segue na sua evolução com os benefícios de uma nova capacidade que normalmente se adquire. Se ele não adquire, isso vai se transformar numa doença onde o corpo físico, de alguma forma, se sacrifica para purificar a alma e a alma poder voltar a retomar o caminho evolutivo daquilo onde ela havia ficado para trás. Tá? A gente entra um pouco nisso com mais detalhes, vamos falar dessa frase atribuída ao Buda e do contexto do Dispenza, mas eu vou pegar esse gancho porque tudo está conectado, sempre tudo está conectado. Então, quando eu estou falando aqui do estado de sono profundo,
Quando você tem um estado que vai além do estado do sono profundo, esse é um estado em que você mexe com os seus registros kármicos. Imagine que pensar, sentir e querer são níveis da sua alma, ou são níveis do seu corpo astral. E para você mais efetivamente atuar sobre qualquer nível do seu corpo, você tem que acessar um nível acima e, a partir daquele nível acima, trabalhar um nível inferior. Quando você transcende e a sua consciência fica consciente de si mesma, no estado de consciência transcendental ou no estado de consciência autorreferente, você vai ativar um nível que é o nível espiritual e que está acima do nível astral. E ao ativar esse nível espiritual, você vai conseguir curar ou trazer impulsos de cura, ou impulsos evolutivos, no caso, para todos os níveis inferiores. Então, ao transcendermos, a gente entra em contato na linguagem do Maharishi com o nosso ser, que é o ser Deus, o ser criador do universo, o ser na forma manifesta, o ser na forma imanifesta. Na linguagem dos Vedas é Brahma e Brahman, um é a forma manifesta, outro é a forma imanifesta. Você tem Shiva, você tem Vishnu, você tem as diferentes deidades védicas, Sarasvati, Mahalakshmi, Durga, todas as formas femininas como consortes das formas masculinas. Tudo isso é avivado, você aviva o que é mais elevado, que é a totalidade de todas essas forças da natureza, no estado transcendental, e isso vai transformar os níveis da sua alma. Na linguagem ocidental, e que é uma linguagem também da antroposofia, a gente vai falar de Deus Pai, de Deus Filho, de Deus Espírito Santo, você vai falar da Sofia Cósmica ou de Nossa Senhora, das formas femininas também de manifestação do divino, e você vai falar principalmente da atuação do ser do Cristo, atuando sobre esses corpos inferiores e desenvolvendo capacidades superiores ou atuando para a cura de doenças. Você vai ver que na Bíblia você tem várias passagens do Cristo curando doenças. Você sempre tem um relacionamento de que essas doenças têm a ver com alguma questão espiritual. Nunca é uma doença cuja questão é física. 90% ou 100%, não sei aqui agora, preciso estudar um pouquinho mais para afirmar entre 90 e 100, mas nessas questões espirituais, talvez 90% são possessões espirituais. Ou, se não forem possessões, são obsessões ou são influências espirituais negativas, diferentes níveis de manifestação dessas forças sobre a alma da pessoa, que depois da alma se manifesta no nível etérico e se manifesta no nível físico. Então, você vai ver que doença está sempre relacionado a uma questão espiritual, que a gente já vem trazendo isso desde o início das nossas conversas. Há sempre algo espiritual na base de qualquer manifestação material. Tudo está conectado, isso funciona para tudo, para a doença também funciona. Só uma pergunta. Essas doenças, você se refere mais a doenças crônicas do corpo, como tumor ou alguma doença crônica? Isso vale também para infecções, por exemplo? Vale para tudo, para qualquer doença. Um dia a gente vai fazer uma série de episódios para falar dos diferentes tipos de doença, sobre a visão do Ayurveda, sobre a visão da antroposofia e como é que elas se manifestam sempre a partir do corpo da alma ou do corpo astral, que o corpo da alma ou do corpo astral, do ponto de vista da saúde, é o corpo da doença. Tá? O nosso corpo etérico, ele é o corpo da saúde. E o nosso corpo físico, ele vai refletir ou a doença da alma ou a saúde que vem do corpo etérico. Então, os processos de saúde e doença têm a ver com você, ou de salutogênese, melhor dizendo, tem a ver com você fortalecer corpo etérico e você reduzir desequilíbrios no corpo astral. Com isso, com essa visão, você consegue entender qualquer forma de doença e qualquer forma de salutogênese ou de tratamento ou de cura dessas doenças. Além do nível da alma, a gente tem o nível do nosso eu, ou do nosso espírito. E algumas doenças são doenças do eu. Por isso, o que é uma doença do eu?
no processo evolutivo, e a gente vai falar aqui de consciência cósmica, consciência de Deus, unidade, Manas, Buddhi e Atma, você tem sempre um processo em que esse eu permeia cada vez mais esses corpos inferiores, ou no atual estágio evolutivo da humanidade, permeia principalmente o corpo da doença, que é o corpo astral. Mas o pensar é o corpo astral por definição. O sentir já se encontra num ponto em que o corpo astral se conecta ao corpo etérico. Então, ao atuar no corpo astral, indiretamente o espírito atua no corpo etérico, quando atua nos sentimentos no corpo astral. E num terceiro nível, você tem o nível da vontade, do querer ou do inconsciente. E este é relacionado ao corpo físico. Então, quando você tem o nosso espírito atuando nesse nível da alma, que é o nível do querer, na alma, você indiretamente tem o espírito atuando no corpo físico. Hoje, no atual momento evolutivo da humanidade, há uma total polaridade, há uma total separação entre matéria e espírito. O processo de evolução humana vai levar a que um dia matéria e espírito estejam completamente unidos. Isso é Atma, do que a gente vai falar hoje. Manas, Buddhi e Atma. É o terceiro nível onde espírito e matéria estão unidos. O primeiro nível, que é Manas, é quando o espírito está conectado ao seu corpo astral. O segundo nível é quando o espírito está completamente conectado ao seu corpo etérico. Isso é Buddhi. E o terceiro nível é Atma, quando o espírito está completamente conectado ao corpo físico. O que não se espera para esse momento nosso evolutivo. Hoje o que está disponível para a gente é o espírito atuando no corpo astral e desenvolvendo Manas. A gente ainda entra em mais detalhe nisso mais adiante. Mas voltando a essa visão que eu trouxe aqui de saúde, então a alma é corpo da doença, corpo etérico é o corpo da saúde e o corpo físico é o corpo da nutrição. Então a única coisa que impacta diretamente o corpo físico é a qualidade da nutrição que você traz para esse corpo, porque o que ele vai refletir é o que vem desses outros dois níveis. E falando da oposição, eu estava me referindo a ela, porque não há uma atuação do espírito hoje diretamente no corpo físico. O espírito, em alguns casos, atua através da alma, a alma no corpo etérico e aí no corpo físico. Em outros casos, o espírito pode estar também através da alma, mas mais fortemente chegando também no corpo etérico como principal corpo a ser trabalhado espiritualmente, por essa nossa parte mais elevada que tudo pode criar os milagres aí de saúde. Às vezes é assim que acontece. E não diretamente no corpo físico, mas no físico sempre através da alma ou desse etérico, por causa dessa separação. Não é possível ainda uma atuação direta, o que só vai acontecer mais adiante. Então você também tem esse nível aí espiritual atuando, e quando o espírito ele não está fortemente conectado a esses processos desses três níveis, é que aí a doença pode ser uma doença do eu. Então você tem diferentes níveis de doenças. Doenças que se originam diretamente no corpo físico, doenças que se originam por fraqueza do corpo etérico, doenças que se originam por exageros e desequilíbrios no corpo astral e doenças que se originam porque o eu não está plenamente atuante nesses três níveis. Isso como um grande resumo. Existem várias formas de qualificar, categorizar doenças, seja pelo Ayurveda, seja para a medicina antroposófica, para que a gente comece a, dentro da forma nossa normal de pensar, racional, lógica, materialista, a gente comece a encaixar as coisas. Então dá para falar de doenças que são kármicas e doenças que não são kármicas. Então o câncer é sempre uma doença kármica, mas outras doenças não têm origem kármica. Ou ela é muito remota, porque tudo na vida é karma, na realidade. Tá? É só uma classificação. Uma outra classificação que eu gosto muito é que há dois tipos de doença, que são as doenças causadas por dor e as doenças causadas por destruição, que causam a destruição de um órgão. Quando você tem uma doença causada por dor, esse é um problema do seu ego. Então é uma doença do eu. Então você tem uma dor para que você deixe de ter um egocentrismo enorme, uma soberba, uma arrogância, uma superioridade, N outros distúrbios do seu ego.
tá? O desrespeito por uma outra pessoa, enfim, todos os males do ego. A mentira também está aqui. E aí, quando vem essa dor ou esse sofrimento, ele vem simplesmente para baixar a bola do seu ego, o ego se enfraquece e você tem mais espaço para a sua verdadeira personalidade espiritual, seu eu verdadeiro ou seu espírito atuarem na sua personalidade. De outro lado, você tem as doenças que destroem órgãos. Essas doenças têm uma função diferente. Ela não está endereçada em tratar o seu eu. Imagina que existe um grande desequilíbrio na sua alma e você não foi capaz de evoluir, o que significa o eu dominar esses desequilíbrios da sua alma. Sim. E purificar a alma. Quando isso não ocorre dentro de um processo evolutivo normal, o que você tem é um sacrifício do seu corpo físico. O nosso corpo físico não é nosso. Nós temos aí todas as hierarquias espirituais, uma infinidade de seres espirituais que nos doaram da sua substancialidade, de algo do seu ser, para criar um corpo físico que a gente possa habitar como espírito e ter a experiência evolutiva que a gente precisa ter, enquanto esse corpo é a ferramenta adequada. Então, o nosso corpo não é nosso. Isso é uma coisa interessante para a gente falar mais adiante sobre a questão de substâncias. O corpo é meu, eu faço o que eu quero com ele, eu posso ter prazer no meu corpo, tenho direito ao prazer, tenho direito a uma série de coisas. Se a gente tiver consciência que o corpo não é nosso, a gente tem uma consciência mais elevada do uso que a gente vai fazer do nosso corpo e das substâncias que a gente vai consumir ou não com esse corpo. Então, de novo, há um sacrifício do corpo físico, que é um sacrifício de todos esses seres que nos doaram esse corpo físico, que criaram esse corpo para nós. E aí o que acontece quando você tem um câncer, que é o exemplo de uma doença que destrói o corpo físico, quando você destrói um órgão do corpo, você, ao mesmo tempo, acontece o inverso. Há uma polaridade em vários aspectos entre o material e o espiritual. A destruição aqui é, na realidade, algo positivo na sua alma. Ao destruir uma parte do seu corpo físico numa doença, num processo normal, que não foi induzido por você, que é completamente diferente, um suicídio, por exemplo, não entra no que eu estou falando, é no processo de doença. Sim. Que é inconsciente, foram esses seres mais elevados que criaram essa doença para a gente, para que a gente possa superar algo. Nesse processo de doença, quando você destrói o órgão, você liberta o espírito que estava aprisionado, ou a parte do espírito que estava aprisionada naquele setor da sua alma que você não conseguiu, com seus esforços próprios, curar ou iluminar, purificar dentro de um processo evolutivo. Aí nessa hora que você faz isso pelo sacrifício do corpo físico, você tem o mesmo efeito que você teria tido por um outro caminho aqui. E libertando o espírito nessa seção da alma, nessa parte da alma que estava doente na alma, a alma se cura porque o espírito liberto ilumina aquela parte da alma, toma controle, acolhe, entendeu? Se une, na realidade é uma união. Quando você liberta o espírito, aquele espírito que estava separado do corpo físico, aquele espírito que estava separado, que estava seccionado daquela parte da alma, nesse momento há uma união e esse espírito representa essa purificação, essa limpeza, essa cura na alma, que é o que importa, porque o nosso corpo físico ele é transitório. Então é uma sabedoria divina. Você sacrifica aquilo que é transitório em função de você limpar, purificar aquilo que é eterno. Tá? E aí, feito esse enorme parênteses, eu vou falar sobre a questão agora do que a meditação nos traz do ponto de vista evolutivo. Eu falei agora, a meditação pode ajudar no processo de cura. Quer dizer, se você vai nesse nível que está além do nível da alma, quando você transcende, tudo aquilo que você gera como consciência vai permitir que o seu espírito atue melhor nesses níveis da alma e você pode evitar um processo de câncer, por exemplo, uma doença, porque essa prática te fez curar esse corpo físico, curar a alma, não havendo necessidade de que tudo vá para o corpo físico. Tá? Antes de entrar nisso, eu vou fazer um parênteses. O câncer parece ser uma doença terrível, né?
e a gente teme o câncer, mas na realidade o câncer ele é a melhor de duas opções que o mundo espiritual tem para nos ajudar no nosso processo evolutivo. Existe um trade-off aí, ele é binário. Ou você tem câncer, ou você teria uma doença neurológica, uma doença psíquica, uma doença psiquiátrica. E isso é muito pior. A parte mais nobre de toda a sua constituição é o seu sistema nervoso. O sistema nervoso está relacionado à alma. E é a alma e o sistema nervoso que você deve privilegiar nos processos de cura. Então, quando você traz essa energia desqualificada que veio para o corpo físico e se manifestou com a destruição de um órgão, há uma sabedoria divina nisso, porque você curou a alma, e se você não curasse a alma, aquele problema na alma, ele viria a se manifestar no seu sistema nervoso, que é o veículo da alma, enquanto a alma está encarnada. E esse problema no sistema nervoso seria muito pior para esta sua encarnação e para todas as outras encarnações futuras também. Então, tanto o Ayurveda quanto a medicina antroposófica vão trazer uma série de conhecimentos como esse. E que também são trazidos num outro nível pela medicina chinesa. A medicina chinesa também é uma releitura do Ayurveda, que se tornou muito prática e jamais materialista. Então, há alguns desvios ali de perfeição nos conceitos chineses. Eles viraram mais práticos, mas ao mesmo tempo mais grosseiros, né? Deixa eu dar um exemplo. No Ayurveda, você vai fazer massagem com óleos, e óleos medicados com várias plantas medicinais, uma série de substâncias e tipos diferentes de óleos, diferentes tratamentos, e normalmente você faz muito pela pele, com massagem, tá? Sim. Tudo isso vai entrar na sua pele e a principal função disso é equilibrar o sistema nervoso primeiro. Você equilibra o sistema nervoso, que é Vata, que é sempre o primeiro dosha que é tratado no Ayurveda. Depois você vai tratar Pitta e Kapha. Pitta tem a ver com o corpo etérico, Kapha tem a ver com o nosso corpo físico. São os mesmos 3 níveis. Alma, o corpo astral, corpo etérico e corpo físico. Vata, Pitta e Kapha. E o conceito é sempre privilegiar o tratamento do seu sistema nervoso, do seu corpo astral, da sua alma. Então você faz isso com óleos. Na medicina chinesa, você vai fazer isso de forma mais grosseira com agulha. A acupuntura é uma maneira de você ir cirurgicamente, ou já num desequilíbrio existente, e não de forma tão preventiva quanto no Ayurveda. Nesse exemplo que eu dei, você vai diretamente naquilo que está com problema e você vai tratar o seu sistema nervoso. A agulha vai sempre em sistema nervoso, vai sempre em meridianos, vai sempre em conexões, mas é uma forma um pouco mais grosseira e menos abrangente do que você tratar com óleo. Como nós fazemos tudo errado como cidadãos modernos no atual estado da nossa sociedade, é necessário, e era necessário, e por isso que se desenvolveu uma técnica que seja cirúrgica, que é pontual nesse sentido, é isso que eu estou querendo dizer, cirúrgica, que é a acupuntura. Mas a medicina chinesa faz outras conexões maravilhosas, que vêm todas do Ayurveda também. Então a medicina chinesa vai dizer que os órgãos mais importantes do seu corpo são aqui os do seu polo intermediário. A mesma coisa do Ayurveda, a mesma coisa da medicina antroposófica. E aí ela vai trazer uma correlação entre órgão e vísceras. E então você tem como víscera do seu pulmão, você tem o seu intestino grosso. Você tem como víscera do seu coração, você tem o seu intestino delgado. Então você vai ver que muitas vezes a doença vai se manifestar no seu intestino grosso ou no seu intestino delgado, mas a origem dessa doença era um desequilíbrio que estava no nível do seu coração e do seu pulmão. E aí a sabedoria espiritual que atua no seu corpo desloca essa doença dentro do mesmo conceito. O mais nobre é preservado e você vai e a doença se localiza num outro local, dá o sinal, você tem as formas de tratar, o desequilíbrio é endereçado e aí você não tem o problema afligindo esses órgãos. E você tem outros conceitos, órgão com órgão também. Então, você tem relação do coração com outro órgão e se
ao invés do coração ter o problema primário, esse outro órgão tem o problema primário para preservar o coração. Então, todas essas coisas, essa mesma lógica de ciências espirituais, existem em todas elas. Basta a gente olhar e ter a visão correta para fazer essa correlação. Muito bem. Perfeito. Feito isso, vamos agora pegar o gancho para a consciência cósmica, consciência de Deus e consciência de unidade, e de novo a questão do espelhamento. E eu vou pegar esse gancho a partir daquilo que ocorre quando você medita, tá? Então, e vamos separar a meditação em 3 ferramentas diferentes. A mais importante delas é a meditação, porque vai trabalhar sistema nervoso. A segunda mais importante são os exercícios de respiração, que vão trabalhar o seu corpo etérico e sistema rítmico aqui. E você tem a terceira, que são os exercícios físicos, ou o terceiro, que são os exercícios físicos, que são as posturas de yoga. Então, as posturas de yoga, ou asanas, que é o nome técnico dentro do conhecimento da yoga, elas são só uma preparação para exercícios de respiração. Assim como exercícios de respiração são só uma preparação para exercícios de meditação. Então, o que você faz? Você faz as asanas para soltar as energias densas do seu corpo físico. Tudo aquilo que se densificou demais, além do que deveria no seu corpo físico, causa uma série de desequilíbrios, de obstruções dentro do seu corpo físico. Na parte metabólica, você pode pensar em juntas, você pode pensar em músculos, em alongamento, tudo. Músculo é mais etérico, vamos pensar mais em... Não foi um bom exemplo. Vamos pensar mais na parte óssea, tá? E na parte de juntas, e coluna vertebral, estrutura do seu corpo. Então, você trabalha isso nos exercícios e indiretamente trabalha também musculatura. Aí você vai fazer respiração. Ao fazer exercícios de respiração, você vai estar favorecendo todos os processos de saúde do seu corpo. Então, todo o metabolismo vai ser fortalecido e colocado num nível superior quando você faz os exercícios de respiração. E os exercícios de respiração têm muito a ver com musculatura, pensa no diafragma, por exemplo, tá? O papel do diafragma em toda a respiração. E músculo igual a corpo etérico, osso é igual a corpo físico, músculo é igual a corpo etérico, ou você pode pensar minerais, corpo físico, você pode pensar em proteínas, corpo etérico, e o corpo astral, gordura. A gordura é o que azeita todos os processos do seu sistema nervoso. E a ciência moderna vê a gordura como ruim. Se você pegar um Lair Ribeiro falando, ou muitos outros médicos já vanguardistas e de medicina integrativa, eles entendem que a gordura é maravilhosa. Tem que estar no lugar certo na hora certa, pensa no ômega 3 e outros suplementos à base de gordura. Mas li uma muito interessante, desculpa interromper, mas li uma muito interessante recentemente sobre a nossa relação com o colesterol. Sim, o colesterol é bom. Segundo o Lair, eu me formei na pós-graduação do Lair Ribeiro de Medicina Integrativa agora durante a pandemia, e tem um monte de estudos que mostram como o colesterol é bom. Já que você pegou esse gancho... Seria um equívoco muito grande da medicina moderna essa história do nível de colesterol abaixo de 190. Que segundo alguns caras, isso é a maior causa de doenças neurodegenerativas. Exatamente, é esse o ponto. É a falta de colesterol. É a falta de colesterol. É simples, vamos fazer um parênteses aqui, um dia a gente pode entrar mais a fundo. Mas o parênteses é o seguinte, o colesterol é ruim porque vai entupir as suas artérias, você pode ter um problema cardíaco, você pode ter um problema de AVC, né, nos vasos do seu cérebro. Na realidade, o que acontece é que você tem um processo que ele é de esclerose nas suas artérias ou nas suas veias, porque você está tendo um enorme enrijecimento e falta gordura. Aí falta a gordura porque o sistema nervoso está doente sem a gordura. Aonde faltou demais, o organismo manda a gordura para proteger e evitar que haja
aquela ruptura precoce daquela estrutura ou o fechamento total daquela estrutura. Então a gordura, ela é uma defesa. É que a gente só olha o last mile, a gente não entende o processo todo. O que a gente tem que entender é se está acontecendo isso, é porque algum outro processo metabólico estava errado e aí você tinha a gordura indo lá para tentar remediar um problema de forma natural pela inteligência do corpo com isso. E N outras maneiras que a gente poderia falar do colesterol. Remédio para o coração é a mesma coisa, que também é remédio para diminuir colesterol, não faz sentido nenhum. E o Laírio fala muito bem disso, eu vou estudar um pouquinho melhor para um dia trazer isso aqui. Eu, nas ciências espirituais, eu tenho tudo de cabeça. Quando vai relacionar com alguma coisa da ciência moderna, eu tenho que fazer um pouquinho mais da minha lição de casa. Mas voltando ao nosso parênteses, então, preparação. Corpo físico prepara, asanas preparam para exercício de respiração, que prepara para a meditação. A meditação, ela é a parte mais sutil e mais elevada dessa técnica da yoga, e você tem que preparar tudo antes. Aí quando você medita, o que você faz a meditação atua no seu sistema nervoso, atua no seu corpo astral, atua no nível da sua alma, que é o que a gente acabou de falar. E ao atuar nesse nível da alma, é que ela cria um quarto estado de consciência, que é medido sempre dentro dos níveis do sistema nervoso, mostrando o que é o estado correspondente da sua alma, que é um estado diferente da sua alma. Então você tem isso e é possível medir. O que acontece quando você medita para criar diferentes capacidades do ser humano, para criar processos de saúde a partir daí? O que acontece é o seguinte: enquanto a gente está dormindo, o nosso corpo físico e o nosso corpo etérico ficam na cama, e a nossa alma e nosso espírito fazem incursões aí no mundo astral e no mundo espiritual. Então elas têm as suas experiências, a gente falou isso num dos episódios, a gente revisita todas as nossas vidas passadas, a gente transita por diferentes dimensões do nível físico, do nível etérico, do nível astral e do nível espiritual. A alma tem a total liberdade, quando ela está separada do corpo físico, para fazer isso. A gente não guarda a memória dessas experiências todas, porque o corpo etérico é o corpo da memória, e o corpo etérico ficou na cama junto com o corpo físico, porque o corpo etérico também é o corpo de vida. Então, para a gente ser vivo, o corpo etérico ficou ali. O Steiner fala, a diferença entre um cadáver e uma pessoa dormindo na cama é que no cadáver o corpo etérico foi embora. Enquanto a gente está dormindo na cama, o corpo etérico está ali. Enfim, então há essa separação enquanto a gente dorme. E só para dar a informação completa, quando sai a alma e o espírito, outros seres espirituais do nível astral, do nível espiritual, outros até do nível etérico, eles se conectam ao nosso corpo. E todos os processos de anabolismo que acontecem à noite é porque a alma e o espírito deixaram o corpo, a alma é que cria os processos catabólicos, a partir de toda a ação no mundo, processos de percepção, processos de cognição, ela cria isso. Outros seres da categoria dos anjos, arcanjos, arqueus, tudo aquilo que a gente falou, das hierarquias celestiais, eles se conectam ao nosso corpo e são esses seres os grandes responsáveis pelo processo de anabolismo que acontece no nosso corpo. Então, de um lado não há desgaste, porque não há uso, de outro lado há recuperação. É isso que acontece à noite. Bem, falando da evolução. Se você não medita, o seu corpo astral, nesse processo noturno, ele mantém as formas rígidas da sua conexão com o corpo físico. Vale dizer, eu vou até pegar, não ia usar isso aqui, mas é coincidência, ele está aqui hoje. Ó. Esse é o livrinho que eu estou relendo, é o Fisiologia Oculta, do Rudolf Steiner. Ele aqui explica muito bem como cada um dos planetas ele está relacionado a um dos órgãos do seu corpo. Então você tem o coração é o Sol, você tem os rins são Vênus,
você tem o baço, que é Saturno, você tem o fígado, que é Júpiter, você tem a vesícula biliar, que é Marte, e você tem os seus pulmões, que são Mercúrio. Então, as mesmas energias astrais que dão forma, movimento, função para todos esses planetas que são os astros mais importantes do nosso sistema solar, essas mesmas forças são as forças que vão moldar o nosso corpo etérico, que por sua vez vai moldar o nosso corpo físico, e aí você tem todos os órgãos do nosso corpo. Quando você fala de outras partes do corpo, não são só esses, não são só os planetas. Todos os signos do zodíaco também nos dão informações que vão formar o nosso corpo astral, o nosso corpo etérico e o nosso corpo físico. Então, são sempre na base de algo físico a algo espiritual. E é por isso que se chama corpo astral, by the way, a propósito. Sim. Porque você tem as mesmas formas dos astros e estrelas se manifestam, que é o seu corpo astral, vão dar forma para o seu corpo físico. Mas esse corpo astral, ele tem a mesma frequência, a mesma natureza, ele está na mesma dimensão. O nosso corpo astral humano, ou de animais que têm também corpo astral, já plantas e minerais não têm corpo astral, mas esse corpo astral, seja de humanos, seja de animais, ele recebe essas formas, que vêm das mesmas forças que criam os astros no universo. Por isso que se chama corpo astral. Eu pensei em algo aqui para dizer. Pensa nos signos dos zodíacos, que tem muitas formas de animais. Esses são animais arquetípicos, animais primordiais. São formas que nos indicam como os animais têm também corpo astral. Você não tem um signo do zodíaco que é uma planta. Você não tem um signo do zodíaco que é um mineral, porque essa dimensão é uma dimensão a qual os animais já pertencem, mas as plantas e os minerais não. Então, essas forças todas vão dar a forma do nosso corpo físico, tá? Atuando de forma descendente e condensando aquilo que é espiritual. Tudo aquilo que é mais leve, tudo aquilo que é mais livre, tudo aquilo que é mais solto, separado, fragmentado, ele se condensa para formar o nível astral, para formar tem mais movimento também para o nível etérico e depois para o nível físico. E aí o que acontece? Quando a gente não medita, o nosso corpo astral, ele leva para os processos noturnos este corpo físico impresso nele. E essas formas dos órgãos físicos muito impressas nele. E aí não é possível para o corpo astral criar novos órgãos de percepção, criar novas ferramentas em si mesmo, que são ferramentas evolutivas. Vale dizer, o espírito que atua sobre o corpo astral, como a matéria está sempre em oposição ao espírito, esse corpo astral está tão enrijecido pelas formas do corpo físico, que o espírito não pode atuar nele e lapidar novos órgãos. E a partir desses novos órgãos, ou novas forças, porque você sabe que matéria não existe de verdade, a física quântica já nos fala que tudo são forças, então o espírito não vai conseguir imprimir tão bem novas forças na alma, ou aprimorar, fortalecer aquilo que deve ser fortalecido na alma, se houver essa interferência tão grande do físico. Quando a gente medita, e eu já tive que abrir vários parênteses, né, para chegar agora no desfecho, mas é porque senão não fica didático, fica difícil de entender. Sim. Quando a gente medita, o que acontece é que a gente está soltando o corpo astral. Ao meditarmos e ao irmos para esse estado tão profundo 2 vezes ao dia, como é a técnica da meditação transcendental, a gente afrouxa a conexão do corpo físico com o corpo astral. Porque já durante o dia houve uma atividade que foi principalmente mais elevada e espiritual, que permitiu aquela atuação no corpo astral durante o dia.
E ao fazermos isso, durante os processos noturnos, a forma dos órgãos físicos nesse corpo astral não tem a mesma força. E aí o espírito pode moldar no corpo astral novas formas, novas forças, novos órgãos. É isso que permite ao ser humano se tornar, por exemplo, um clarividente. É cunhar um novo órgão de visão, cunhar um novo órgão de audição dentro desse corpo astral, e aí esse corpo astral, em vigília, ele poderá também ter percepções daquilo que é dos níveis etérico, astral e espiritual. Então você cunha novos órgãos, que são órgãos espirituais. E aí eu estou falando especificamente de órgãos clarividentes. Eu falei de audição e falei de visão. Mas você cunha também um cérebro etérico. Esse cérebro etérico é o que permite que você raciocine com conteúdos espirituais. Não basta estudar antroposofia, não basta estudar os Vedas, não basta só o conhecimento. É preciso alguém que desenvolva em você, é preciso algo que desenvolva em você novas capacidades para que você passe a ter pensamentos que são pensamentos vivos e que são pensamentos que não são catabólicos, eles são anabólicos. A gente vai falar disso quando falar de consciência cósmica. Você consegue ter um segundo nível de pensar através desse órgão mais elevado que é o nosso cérebro etérico, em que não são os processos de mineralização que normalmente ocorrem no cérebro. Você tem as bombas de sódio e de potássio para diversos processos na fisiologia. Não são os processos de impulsos eletromagnéticos, você tem os disparos neuronais e os impulsos elétricos que fazem o nosso processo de pensar com o cérebro material. Não são esses os processos que ocorrem no nível físico que geram os processos de pensar. O pensamento ocorre nesse nível do nosso corpo etérico, que é quando ele já tem em si, como corpo etérico, esses órgãos etéricos mais desenvolvidos. E o Steiner vai explicar na antroposofia, por exemplo, que o homem nem pensaria se não fosse o nosso cérebro etérico. Para que a gente pense, mesmo com o cérebro material, ele precisa estar vivo. E essa vida que existe no cérebro material vem dos fluxos etéricos que vêm do seu polo inferior e do seu polo intermediário e atingem o cérebro, principalmente do polo intermediário. O etérico está relacionado aqui muito a essa área do coração também. E aí esses impulsos etéricos que vão do coração etérico para o cérebro material é que cria uma energia que nos permite pensar. Então isso já acontece mesmo dentro do pensamento normal com o cérebro material. Se você desenvolve esse cérebro etérico, ele vai pensar em outro nível. É o nosso computador quântico, esse cérebro etérico. Imagina que o cérebro material é um computador analógico e no cérebro etérico você tem um computador quântico. O Steiner descreve exatamente assim. Ele diz que quando você olha para um cérebro, o clarividente, quando ele olha para o cérebro etérico ele é formado por uma infinidade de seres trabalhando todos ao mesmo tempo e de forma coordenada. É o que você pensa para um computador quântico. Uma série de chips, uma série de mecanismos e fazendo tudo em paralelo para depois chegar num resultado mais eficiente, mais rápido, enfim, tudo que a gente conhece hoje de um computador quântico. E é isso que acontece no nosso cérebro etérico. E você tem outros órgãos, você tem também o coração etérico e muitos outros. E cada um desses órgãos etéricos que a gente desenvolve, eles vão desenvolver uma capacidade superior no ser humano. Então é isso que acontece quando você medita, criando novos órgãos no seu corpo astral. Uma pergunta. Por favor. Você cria ou esses órgãos estão no seu corpo etérico e você passa a acessá-los ou destravá-los através da meditação? É um desenvolvimento desse órgão. Ele pode já existir como semente, dependendo de qual foi o seu estado quando você encarnou, como foi a sua biografia na vida, mas é sempre um processo de desenvolvimento, de aprimoramento. O que eu estou dizendo, assim, em algum nível eles já existem, tá? Senão você não poderia nem pensar. Nem está vivo. Nem está vivo. Mas você pode, assim,
o céu é o limite, literalmente. Sim. A gente hoje tem aquilo que a ciência moderna traz, que a gente usa 8% do nosso potencial cerebral. A gente só usa 8% porque a gente não desenvolveu suficientemente esses mecanismos, esses órgãos superiores, que eles atuam também sobre o material, fazendo com que tudo do material seja melhor. Perfeito. Então, aquilo que é quântico funciona aqui em cima. Vou fazer um outro paralelo. Matemática convencional, com raiz quadrada, raiz terceira, raiz quarta, N níveis de potência, raiz centesimal, raiz infinitesimal, todos esses níveis. Quando você leva para o nível de logaritmos, você lida com toda essa complexidade, fazendo conta de mais, menos, multiplicação e divisão. Então, quando você trabalha com o seu cérebro etérico, você tem essa grande vantagem. Você trabalha num outro nível, mas você, depois que fez esses cálculos aqui, você transpõe tudo para chegar no resultado que você quer dentro da sua equação e dentro da variável que você precisa, que é uma variável da matemática em qualquer nível. É a mesma coisa. Você trabalha nesse nível superior, mas ambos estão conectados e você traz o resultado para a sua vida prática. Isso tudo, Lorenzo, é uma base muito importante que tem a ver com tudo que a gente vai falar mais para frente sobre o uso de substâncias, o que elas causam, medicina, o que é o processo evolutivo, tudo, tá? É uma base bem importante e dá para fazer referência a essa nossa conversa quando estiver lá na frente. Para quem precisar compreender. Você que está ouvindo, marque esse episódio, porque esse episódio você pode voltar. Ele acabou ficando importante, esse episódio aqui. Você vai poder voltar várias vezes para revisitar esse... Para revisitar esse daqui. Muito bem. Eu não falei ainda sobre o papel da respiração. A respiração, além dela ser uma preparação, ela cria um outro mecanismo. Porque esses órgãos, eles se formam na alma. Só que a alma, ela se conecta ao corpo físico através do corpo etérico. Então, é necessário que depois que esses órgãos estejam desenvolvidos na alma, eles sejam impressos no corpo etérico. Aí é que eles são ativados. A gente fala, por exemplo, na yoga, da ativação dos chakras. Os chakras, eles têm a dimensão... Os chakras são buracos negros no nosso corpo, porque eles atingem todas as dimensões. Eles têm o espiritual, eles têm o astral, eles têm o etérico, eles têm o físico também. No físico são os órgãos. Para cada chakra você tem uma glândula associada a ele. E o que você tem aqui é que depois que então você desenvolve esses órgãos eles são impressos no nosso corpo etérico. E o corpo, para que isso aconteça, você tem que fazer o exercício de respiração. Eu me lembrei agora o que eu queria dizer. Eles são impressos, imagina que é um carimbo que você coloca sobre uma cera e você carimba e aquela cera toma uma forma do carimbo. É a mesma coisa, o corpo astral, esse é o exemplo que o próprio Steiner dá e N outras escolas dão. Você tem um corpo, você criou a forma no corpo astral, e essa forma do corpo astral é como um carimbo que você coloca dentro de uma cera no seu corpo etérico. E aí você tem um molde efetivo desse órgão espiritual, e esse órgão espiritual, ele também transforma os seus órgãos físicos na conexão entre eles. Pode não haver uma alteração do órgão físico. Quando há um processo de cura, é isso que acontece. O etérico saudável dá uma nova forma ao órgão físico, que tinha ficado não saudável. Mas quando você cria isso, basicamente são as conexões, você não vai ter uma alteração de melhora no seu órgão físico. Mas as conexões são bem diferentes, isso você consegue medir com como opera o cérebro, os neurotransmissores têm muito a ver com isso também, você pode ver. Vai se refletir, não é na forma, mas é na função que esses órgãos físicos passam a ter de uma maneira muito mais adequada, muito mais eficiente, melhorada por isso. E aí você tem, então, órgãos astrais, que se tornam órgãos etéricos, e aqui você tem todas as capacidades evolutivas se manifestando efetivamente, mais claramente. A principal delas, que é a que a gente vai se focar aqui, não porque é a principal, mas porque tem a ver com tudo que a gente vai falar a respeito de uso de substâncias, é a clarividência. Então, a clarividência, ela se forma dessa maneira. Bem,
Isso é do ponto de vista, então, de formação de órgãos, o que acontece de maneira mais sutil. E aí vamos linkar isso com consciência cósmica, consciência de Deus e consciência de unidade que o Maharishi fala.